Manda C3, é isso aí. Glória a Deus. Quem está gostando dessa série de Gálatas, hein? Quem está achando legal? Bom, gente, para quem está chegando agora, pegando o bonde andando, nós estamos numa jornada acerca do livro de Gálatas. O que é o livro de Gálatas? É um livro que está na Bíblia, no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas da região de Gálatas, que nos dias de hoje é onde é a Turquia. A Turquia hoje é onde era a Gálatas. E o interessante é que naquela região, né, de Gálatas, haviam muitas igrejas, porque a estratégia de Paulo de evangelizar as pessoas, de falar de Jesus para as pessoas, era plantar igrejas. Então Paulo, ele plantava, a forma dele ministrar, que hoje tem os evangelistas conhecidos, que fazem cruzadas evangelísticas, que reúnem multidões, isso é legal também. Mas a estratégia que Paulo usava, ele ia para uma cidade e ele fundava uma igreja naquela cidade. Quando a igreja estava andando com as próprias pernas, ele ia fundar outra igreja. Quando aquela igreja estava indo bem, ele ia para outra igreja. E assim, e fundava outra igreja em outro lugar. Né? Então, essa forma de evangelismo é a mesma forma que nós da C3 usamos. Nós acreditamos que a igreja local é a esperança do mundo. Nós acreditamos que essa é o melhor método, a melhor forma de avançar com o reino de Deus nessa terra. Então hoje nós somos, dados atuais, 374 igrejas ao redor do globo. Não, notícia legal? Esse ano nós tivemos o privilégio de lançar a C3 São Bernardo, que está indo de vento em popa, muito bem. E muito em breve, gente, muitas expectativas, oração e alegria, nós teremos também a C3 SCL, Santiago de Chile. Glória a Deus. Pois a plantação de igrejas é a melhor forma de alcançar vidas, amém? É isso aí. E no livro de Gálatas, né, é um livro que, como algumas pessoas gostam de falar, é um livro de cajadada, é um livro de puxão de orelha, é um livro de exortação, né? Onde Paulo plantava a igreja, quando ele saía, entrava um grupo de alma cebosa. Cadê meu colega aqui que vai me ajudar aqui? Vou precisar de um help aqui, de um voluntário. O voluntário está chegando, um voluntário que foi convocado. Então assim, o cara, imagina, eu sou Paulo, eu chego em Gálatas, esse aqui é quem nasce em Gálatas é o quê? É um galatiano, né? Galatense, é um galatense. Então, aí esse camarada aqui, ele é de Gálatas, eu sou Paulo, ele recebeu Jesus assim com muita alegria, com liberdade, eu falei do amor de Deus, ele recebeu com muita graça, com muito amor, mas chegou, eu fui embora, porque a igreja já estava indo bem, eu sou Paulo, eu vou plantar outra igreja em outra cidade, eu fui embora. Aí entrou sorrateiramente um grupo de alma cebosa, né? Se você não participou, não sabe o que é alma cebosa, assista no YouTube o culto da pregação passada, que a gente fez a tradução do alma cebosa, né? E chegou assim pro cara que recebeu Jesus com muita alegria, falou, ó, para Deus te amar, cara, você precisa disso, tá? Você precisa observar todas as 613 leis do Antigo Testamento de Moisés. Sabe quem foi Moisés? Acho que não, né? Mas precisa saber. Você precisa disso, você precisa observar os sábados não pode fazer nada, tá? Se você gostava de jogar bolas e coisa assim, tá bom? Ó, desculpa. Dá um beijinho. Agora sim, fazendo tudo isso, carregando tudo isso, Deus vai te amar, tá? Agora você está pronto para seguir Jesus. Pode ir que está abençoado. A gente tem seguro, viu? Aliança. Ai. Vamos dar salva de palmas pro David, hein? O Galã ganhou um galo, né? Sem querer. Porque o que estava
acontecendo? As pessoas religiosas, elas têm a tendência de dizer, olha, Deus só vai te amar se você mudar. Se você não mudar, Deus não vai te amar. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nos diz algo completamente diferente. Diz que é o amor de Deus que nos muda. É o amor de Deus que nos transforma. Vou repetir. A religião diz que Deus irá amar você se você mudar. Mas o que o Evangelho diz é que o amor que Deus já tem por você é o que te ajuda a mudar. Amém? Então, na parte 1 de Gálatas, você pode, que a gente pregou aqui, na parte, hoje é a parte 3, você pode ouvir que nós falamos aqui sobre que o cristianismo vem do Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Né? E nós vimos que o Evangelho é de origem divina e não de origem humana. O próprio Deus enviou seu único Filho, Jesus, do céu, para pregar essas boas novas para nós. Na parte 2, nós falamos da prisão da religiosidade, que ela tenta sempre nos aprisionar e limitar a nossa liberdade. Né? Então, dizer para nós que não é santo dançar para Deus, não é santo cantar para Deus, certos ritmos, sendo que todo ritmo é de Deus, amém? O diabo, ele nunca pôde inventar, esse negócio é do diabo. O diabo nunca inventou nada. Ele só copia e distorce. Copia e distorce. É tudo de Deus, amém? Ele que fez. Então, mas hoje nós vamos falar algo muito importante. Algo que é o mais importante, eu creio, que nós precisamos ouvir durante todo esse ano. É o relacionamento que Deus quer ter com você. Já parou para pensar nisso? Qual será que é o relacionamento que Deus quer ter comigo? Nós temos vários tipos de relacionamentos, não temos? Temos relacionamentos profissionais, temos relacionamentos ali com nossos vizinhos, temos relacionamentos com o homem do gás, temos relacionamentos... Eu não gosto muito, não. Ontem ele passou, né? Passou acho que 8 horas da manhã tocando interfone, meu, dá licença. Gás. Aí você atende, pronto, gás. Oh, sai fora. Mas, ó, quem aqui já ouviu... Não, comi não. Hoje eu me comportei, eu comi arroz integral, um franguinho desfiado, assim, aquele feito de uma forma bem tranquila, assim, é que sem muito molho, essas coisas gordurosas, né? Não, foi um almoço bem light, porém ontem foi feijoada, né? Aí hoje eu compensei. Então, vamos lá. Quem já ouviu aquela frase, todos os caminhos levam a Deus? Maioria, né? Tem uma outra frase que diz, todos são filhos de Deus. Quem já ouviu essa também? Todo mundo é filho de Deus e todos os caminhos levam a Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Se você puder abrir sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, Gálatas 3, todo mundo achou, amém? Olha o que diz o versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em quem? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Olha, a fé em Cristo Jesus. Aí eu pensando nisso, eu fiquei pensando assim, poxa, como será que é a fé de outras religiões? Em quem eles colocam a fé? É em Jesus? Bom, para o islamismo, Jesus foi somente um bom professor e um profeta, mas não foi maior do que Maomé. Então, não se coloca a fé em Jesus. Para o espiritismo, Jesus foi um modelo de ser humano perfeito. Uma pessoa exemplar, mas não é a fé em Jesus que te leva para o céu e que te traz para perto de Deus. É sim você ter obras de caridade. Para o budismo, Jesus foi somente um ser iluminado, mas não mais iluminado do que Buda, claro.
No catolicismo, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele morreu numa cruz e ele ressuscitou no terceiro dia. Mas não é só a fé em Jesus que te garante comunhão com Deus. Você também pode fazer orações para santos, para você chegar perto de Deus, para Aparecida, para a Mãe de Jesus e etc. Agora, para os cristãos, Jesus não é uma religião. Jesus não é um conceito, não é uma ideia. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida que a gente pode ter. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é Emmanuel, Deus conosco, a razão do nosso viver, a nossa esperança, nosso melhor amigo e o nosso mano velho. Glória a Deus, merece uma salva de palmas, né? Aleluia. Nós lemos aqui: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aí eu fiquei pensando, o que é ter fé em Jesus? Quem aqui pode me dizer, o que é ter fé em Jesus? Será que é só acreditar nele? Até o diabo acredita nele. Então ter fé não é só crer, não é só acreditar. Vamos ver um pouquinho o que é ter fé. Se você, fé em Jesus, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Marcos 4, 35. Ter fé em Jesus é acreditar no que Ele diz, na sua palavra e se comportar como tal. Então, se você acredita na palavra dele, você se comporta conforme a palavra dele anunciada a você. Então, Marcos 4 nos ilustra muito legal essa na história. Marcos, eu estou em Mateus, vamos para Marcos. Marcos 4, 35, diz assim: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para onde? Para o outro lado. Se Jesus disse vamos para o outro lado, é porque nós vamos chegar do outro lado, certo? Grave essa frase. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa fazendo o quê? Dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Tem uma outra tradução que diz assim: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Eles já tinham decretado a sua sentença: nós vamos morrer. Ele se levantou, Jesus, se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se, e o vento se aquietou. E fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Uma outra tradução diz que: onde está a sua fé? Jesus disse para os discípulos. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, o que a gente vê aqui? Jesus não disse que eles iriam para o outro lado? Então, por que eles achavam que ali eles iriam morrer? Você não ia chegar do outro lado morto, né? O barco não ia afundar, né? Se Jesus falou que ia chegar do outro lado, é porque ia chegar do outro lado. Então, ali nós vemos os discípulos não tendo fé na palavra que o próprio Jesus deu a eles. Vocês vão chegar do outro lado, nós vamos para o outro lado. Então, qual foi o comportamento dos discípulos? Foi um comportamento de fé em Jesus? Não. Por isso Jesus ficou perplexo e disse: cadê a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? E a pergunta que ele faz para nós nessa noite é: onde está a sua fé quando você passa por momentos de dificuldade? Onde está a sua fé quando você passa por momentos onde Deus não parece estar interagindo com você? Jesus estava dormindo no barco. E às vezes ele não está também interagindo conosco. E aí? Como fica essa história? Eu vou crer no que ele falou? Ou eu só vou crer se ele estiver interagindo comigo?
Quando ele fala, quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Não tema, eu sou contigo. Agindo Deus, quem impedirá? Quando ele falar para você, quando você passar no vale da sombra da morte, não tenha medo. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que crer nas palavras que o próprio Jesus anunciou, amém? A palavra dele é suficiente. Vamos lá para isso que é ter fé em Jesus, amém? Então, entendemos o que é ter fé, vamos lá para Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 4. 4:4. Diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, agora com F maiúsculo, ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Vou ler o versículo 6 de novo. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Jesus, o Espírito de seu Filho, aonde? Ao seu coração, ao coração de vocês. E ele dentro de nós clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Meu Deus, essa passagem é poderosa. Essa passagem pode te libertar, pode te levar a um outro nível, um outro patamar de relacionamento com Deus. É o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Então nós lemos aqui, Deus nunca quis nos dar uma religião, nunca quis nos dar um conceito, uma ideia, e sim um relacionamento de pai para filho. O que ele dá para nós, o que nós recebemos, não é uma teoria, mas é o que? O Espírito de seu Filho, que vem morar dentro de nós, e a gente sente de uma forma tangível e que nos transforma poderosamente. Amém? Aí aqui diz que esse Espírito que vem morar dentro do nosso coração, ele vem e clama, Abba, Pai. Abba, traduzindo Abba em aramaico, quando traduzindo para o português, significa papaizinho. É uma forma extremamente carinhosa que Deus quer que a gente se relacione com Ele. Papaizinho. Não é só Senhor, só meu Deus, mas papaizinho. O próprio Jesus, quando Ele nos ensinou a orar, nós falamos mais cedo aqui, Ele disse, Pai nosso. Primeira frase, você abre a oração, você abre o seu relacionamento chamando Deus de Pai. Então, qual o termo que você usa para falar com Deus? Você consegue imaginar o filho do presidente dos Estados Unidos chegando assim dentro da Casa Branca, lá onde eles moram, né? Chegando assim, o pai está lá trabalhando, senhor presidente. É assim que o filho do Barack Obama chega? Tenho certeza que ele chega lá, e aí, pai? Pai? O Joshua faz isso comigo toda hora. Estou trabalhando no computador, estou concentrado numa coisa, ele vem correndo no meu quarto, ele não pede nem licença, ele já abre a porta. Pai, fiz um golaço no videogame, vem ver. Então, eu paro, muitas vezes, o que eu estou fazendo para dar atenção para o meu filho. E é exatamente isso que Deus faz quando a gente chega para ele e diz, Pai nosso, Pai. Ele para. Eis-me aqui. Filho. Nós não precisamos de normas religiosas, botar véu na cabeça. Deus só ouve se eu estiver de joelho. Você só ouve seu filho se teu filho te pedir de coisas de joelho? É assim? Não é assim que funciona. Quando o seu filho vem conversar com você, ele vem e ele fica olhando para baixo dessa forma, assim, pai. Se ele fez coisa errada, talvez sim, né? Mas normalmente não, ele vem olhando, e é assim que Deus quer que a gente se relacione com Ele, que a gente olhe para Ele, olhe no rosto dEle, olhe, Deus, Pai, eis-me aqui. Ok? Aí, no versículo 7...
do capítulo 4 diz: assim você já não é mais escravo, mas filho. Você não é mais escravo, mas filho. Repete comigo: eu não sou mais escravo, mas filho. Então, isso é poderoso, porque muita gente se relaciona com Deus com mentalidade de escravo. Muita gente passa 10, 15 anos na igreja com mentalidade de escravo. E se você tem essa mentalidade, você vai se identificar com o que eu estou pregando nessa noite, você vai poder se libertar, amém? Porque todo escravo tem um senhor. E além de um senhor, além de um mestre, ele tem vários feitores. Não sei se alguém aqui está acompanhando aquela novela dos 10 Mandamentos, que tem os feitores dos escravos, que vem fiscalizar se os escravos estão cumprindo com o decreto do rei, com o decreto do senhor, do mestre. Então, os feitores estão lá fiscalizando, se o cara pisa na bola, ele toma uma chicotada. Agora, todo escravo tem um senhor e tem feitores, e todo filho tem um pai. E quando se trata de Deus, nós só temos um pai, que é o Pai Celestial, nós temos muitos irmãos. Não temos feitores, nós temos irmãos. Presta atenção nisso. E nós temos ainda um irmão mais velho, que nos protege quando nós entramos em emboscada, enroscada. Então vamos lá. Se você acha Deus bravo, sério, que está louco para te punir quando você pisa na bola, quando você não anda na linha, é provável que o seu relacionamento com Deus é de escravo. Você tem ele como um senhor e não como pai. Se você se relaciona com um monte de crente que fica toda hora te acusando, toda hora fazendo você se sentir mal pelo que você fez de errado, que fica toda hora botando pressão em você, que fica toda hora falando te acusando porque você não consegue atender as expectativas do seu líder ou sei lá o quê, você não tem o irmão e sim feitores. E tem pior, porque alguns desses feitores, né, que se falam de irmão, quando o camarada cai de moto, ele diz: ó a mão de Deus pesando. Quando o cara perde o emprego, ou quando alguma coisa não dá certo, ou quando o cara vive sei lá, às vezes a vida é sim feita de altos e baixos, um momento baixo, um momento de dificuldade, fica todo mundo, olha, esse cara deve estar dando brecha, para estar acontecendo isso na vida dele. Aí a pessoa, até na área da saúde, a pessoa fica doente, enferma, aí já vem os crentes feitor, né? Olha lá, Deus pesando. Tem que se arrepender logo. Agora, a pessoa começa a entender Deus como pai quando ela começa a sofrer esse tipo de acusação? De forma alguma, e infelizmente, em muitas igrejas, em muitos lugares, isso acontece. Mas pensa comigo, imagina o meu filho Joshua, que tem 4 anos de idade, fazendo algo errado. Eu vou chegar e falar, olha, vou mandar um câncerzinho para ele lá. Vou pegar esse negócio que ele vai comer, ele vai ter câncer. Né? Eu vou punir meu filho dessa forma? Olha, tomara... Né? Qual pai que vai chegar para o filho? Tomara que meu filho caia de moto no caminho para a faculdade hoje. Qual pai que pensa isso? Porque o filho fez coisa errada? Então, se nós, a Bíblia fala, nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagine Deus, que é bom. Amém? Então Deus não faz essas coisas. Porque muita gente diz que quando acontece um terremoto, quando acontece um desastre natural, as pessoas logo falam, são atos de Deus. A mídia fala que são atos de Deus, mas não são. Simplesmente coisas ruins acontecem. Deus está pesando a mão. Deus é um Deus amoroso, amém? Ele é um pai que quer se relacionar com você como filho. Amém? Agora, outra questão a respeito do escravo. A relação entre o escravo e o senhor dele é baseada no medo. E não baseada no amor incondicional
e na confiança. Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele com base no amor incondicional e na confiança. O que é amor incondicional? É quando você continua amando Deus mesmo quando Ele não está te abençoando. Porque Deus continua amando você mesmo quando você está em pecado, mesmo quando você está longe dEle, mesmo quando você está fazendo coisa errada. E todo relacionamento tem que ser recíproco. É uma via de duas mãos. Correto? Então, uma coisa interessante que o escravo não tem com o seu senhor é uma intimidade, porque o escravo, ele nunca vai se assentar na mesa com o seu senhor. Ele não come da mesa, o senhor dele não vai pegar o pão e compartilhar o pão, não vai pegar o vinho e compartilhar o vinho. O escravo, pelo contrário, vai ter que servir o senhor, quando o senhor acabar de comer e for levantar da mesa, aí que o escravo vai poder se alimentar. Depois que ele limpou tudo, arrumou tudo, aí sim ele vai comer. Então não existe ali intimidade. Quem que já foi num casamento que você sabe, você conhece só o noivo? Aí você chega na hora da festa do casamento, você vê aquele monte de mesa. Ai, onde que eu vou sentar? Não conheço ninguém. Não é esquisito? Você, no mínimo, vai procurar uma mesa vazia, ou você vai procurar uma mesa que tem algum conhecido para você sentar, não é? Porque é esquisito sentar na mesa com pessoas estranhas. Por quê? Porque a mesa é lugar de quê? Intimidade. Mas Deus nos faz um convite para assentarmos em sua mesa, porque Ele é Pai, amém? Amém. Glória a Deus por isso. Que é na mesa que rola a comunhão, na mesa que rola a conversa, na mesa que você abre o seu coração para Deus e Ele abre o dele para você. Então vamos lá, Romanos 8, olha o que diz lá, Romanos 8, 15 e 17. Livro de Romanos. Diz assim. Desculpa, é 8. Romanos 8. 8,15. Amém? Romanos 8,15. É o versículo 15 e 17. Romanos 8, versículo 15 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, novamente terem medo, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Presta atenção no 17. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se somos filhos, nós somos herdeiros. Agora, o escravo não é herdeiro. O escravo trabalha para o seu senhor e não usufrui de nada. Ele trabalha para o seu senhor e ele talvez ganhe ali uma porção. Normalmente escravo não é assalariado, mas talvez aqui algum senhor muito bondoso vai dar alguma coisa para ele, ele vai ter mais o suficiente para comer, mas ele não vai herdar. Porque quem herda é filho. Então tem muita gente que não está vivendo o seu potencial aqui na terra porque não se comporta como filho, se comporta como escravo. Não tem Deus como pai, mas tem Deus como um senhor. Então o escravo, ele é servo, ele é um empregado movido a tarefas. Já o filho, ele é herdeiro. Então se ele é herdeiro, ele é movido a devoção. Ele quer que o negócio do pai dele dê certo porque ele vai herdar. Você já foi mal atendido num restaurante? Ou em algum estabelecimento? Não é horrível? Você não reclama? Você não fica indignado? Você vai numa loja, a pessoa te atende mal. Você vai num restaurante, eu odeio quando você está num restaurante, você vai falar com o garçom, você sabe que ele te ouviu, mas ele escolheu te ignorar.
Aí você fica com aquela cara assim. Levanta a mão, garçom. Aí ele, né? E todo mundo na mesa olha para você e você paga mico e o cara te ignora. Então assim, alguém se sente bem com isso? Não, mas aquele garçom, ele é só o quê do restaurante? Ele é um funcionário, ele é um empregado, não é o negócio dele. Ele não está preocupado que você goste e volte. Já o dono, quando o dono te atende, é diferente. Porque o dono quer que você volte, o dono quer que o restaurante dele cresça, que você recomende para outros amigos seus. Então esse é o normal. Agora, muita gente se comporta como um empregado. O escravo sempre vai se comportar como um empregado. Ele nunca vai tratar as coisas de Deus como se fosse dele. Vou explicar melhor. Se você se vê como um simples servo, esse negócio de igreja, esse negócio de cristianismo é de Deus, é dos outros, mas não é meu. E talvez você tenha atitudes, as mesmas atitudes desse garçom que ignora de um mau atendente que te atende num estabelecimento. Agora, quando você é filho, você é herdeiro. O negócio de Deus é meu negócio. E o negócio de Deus é a igreja dele na terra. Então a igreja não é um negócio, é meu. Se eu sou filho de Deus, também é meu. Então quando você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma igreja local, eu quero que todos entendam, nossa reunião de membros, tudo que nós vamos falar aqui, todas as pessoas que decidem fazer da C3 Santos a sua casa, tem que entender que esse ar-condicionado não é da igreja, também é seu. Esses microfones, o aparelho de som, computador, os equipamentos aqui, também é seu. Então, quando você vê algo sujo no chão, você limpa, porque é a tua casa. Você é herdeiro, é a casa do seu pai, você faz parte, isso aqui é sua família, é seu negócio. Você vai no banheiro, você vê que está desarrumado, está sujo, você limpa para o outro usar. Você não faz isso na tua casa? O normal é, né? Se não faz, a gente faz um curso aqui na igreja, né? Tem a Thaís aqui que, ó, é fera na faxina. Dá para fazer um cursinho. Então, assim, a ideia é que ser herdeiro significa que tudo que é de Deus também é meu. Já o servo, o escravo, né? Ele tem um outro comportamento. Imagina você chega visita na tua casa. Né? Chega visita na tua casa, você chega, oi visita, tudo bem? Que bom te ver, que bom que você veio. Senta aí no sofá, fica à vontade. Aí você pega teu celular e vai para o seu quarto, ficar lá no Facebook? É isso que você faz? Ou você dá atenção para a visita? Então ninguém faz isso dentro de casa. Então se você se considera filho de Deus, quando vem um visitante na igreja que é a sua casa, você também não vai ignorar o visitante. Você vai lá conversar com ele. E aí, tudo bem? Por que você não faz isso com quem vai visitar a tua casa? E não é diferente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Estão entendendo isso? Amém. Isso é uma questão de coração. A gente precisa aprender a parar de querer trabalhar para Deus e começar a trabalhar com Deus. Como um pai que trabalha junto com seu filho e o filho que trabalha com seu pai. Amém? Nós tivemos aqui recentemente na igreja, nós sempre temos alguns cursos, algumas atividades. Falar nisso, quem fez aqui o curso do Veredas? Como é que foi, gente? Foi impactante? Foi impactante. Todo ano nós temos esses cursos, são cursos que tratam das feridas da nossa alma, são cursos que não são invasivos, mas que nos ajudam a se tornar pessoas melhores, pessoas mais resolvidas. E esses cursos são muito abençoadores. E o que acontece é que nós precisamos de voluntários. Então, quando a gente precisa e convoca voluntários para participar de qualquer coisa, para poder ajudar qualquer coisa, a pessoa que é filho, ela entende, vai ter um evento na minha casa, eu tenho que estar lá. Vai ter um evento na minha casa, eu tenho que ajudar de alguma forma. Não é ema, cada um com o seu problema. Se você faz parte da família, ou você está dentro ou você não está. Então isso é extremamente importante para nós deixarmos de ser escravos e começar a se comportar como filho. Deixar de querer trabalhar para Deus, porque a atitude de empregado, né? Você, quando teu chefe pede você fazer uma coisa que você não quer, que você não gosta, já fica bravo, já fala...
Mas é teu pai que te pede. É diferente. Ele não só te pede para você ir lá fazer, ele faz junto com você. Amém? Se tem uma coisa que deixa Deus triste, é quando os seus filhos não amadurecem e não abraçam suas responsabilidades. Não é assim? Eu, como adolescente, eu tive meus picos de rebeldia e eu sei o quanto eu entristeci meus pais. Quando eu não levava o lixo para fora, quando eu não cumpria com as minhas responsabilidades de filho, quando eu não ajudava, dava Pelé no meu pai. Quando ele começava a lavar o carro, já inventava um jogo de basquete com os amigos. Eu não vou ajudar meu pai a lavar. Então, assim, são momentos que entristecem o coração dos nossos pais porque demonstra que nós não estamos maduros. Demonstra que nós não abraçamos a responsabilidade que nós devemos ter. Então, muita gente não vive o seu potencial em Deus porque não amadurece como cristão. Olha lá o que diz Gálatas 4. Vamos voltar lá para Gálatas 4, versículo 19. Desculpa, versículo 15. É o 19 mesmo. Diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo está dizendo aqui para os Gálatas, assim, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, ou seja, até que vocês fiquem maduros. Então, voltando ao assunto, o que deixa Deus triste às vezes conosco não é o nosso pecado, né? É às vezes a nossa falta de maturidade, de querer amadurecer, de abraçar novas responsabilidades. E se você não amadurece, você não vai poder usufruir de algumas bênçãos que Deus quer te dar. Vou te explicar. Família Gates, todo mundo conhece, né? Bill Gates, Microsoft, né? Tá. Agora, imagina o filho do Bill Gates, com 13, 14 anos, chegando para ele e fala: pai, o negócio é o seguinte, já tenho 13 anos, vou fazer 14 no mês que vem, quero minha parte da herança. Já quero, né? Quantos bilhões eu tenho aí direito? Hã? Ah, tá. Já quero pegar esse dinheiro, já quero começar a gastar, eu já quero comprar uma Ferrari, eu já estou com vontade de comprar uma casa na praia, eu já estou com vontade de fazer isso e de fazer aquilo. Você acha que o pai vai fazer isso? O seu Bill? Vai chegar, claro, filho. Nossa, 13 anos de idade, meu Deus, você vai ser muito sábio com todo esse dinheiro. Acha que algum pai faria isso? De forma alguma. E você acha que Deus vai fazer com você? De dar as bênçãos que Ele tem, de trazer a pessoa amada para a sua vida, de trazer o varão, a varoa, né, como você quer dizer, em termos crentês, mas aquela pessoa que você gostaria de se casar, você acha que Deus vai trazer para você se você não tiver maduro o suficiente? Muita gente se sabota por causa disso. E é extremamente importante a gente aprender a amadurecer. Jesus, ele ilustra uma história muito famosa, que é a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele queria a bênção de Deus sem o relacionamento. Ele queria a parte da sua herança. Ele falou: pai, eu quero minha herança agora. Mas não queria ter mais relacionamento com Deus. Eu quero minha herança e quero viver minha vida. Infelizmente, pessoas fazem isso com Deus. Deus, eu quero minha parte da herança já. Bota Deus contra a parede, bota Deus no canto, como se ele tivesse obrigação. Hein? Isso é imaturidade. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E quanto mais rápido eu amadurecer, o melhor de Deus eu vou viver. Amém? Então isso é importante. No versículo 15 de Gálatas, voltando um pouquinho, o apóstolo Paulo disse: o que aconteceu com a alegria de vocês? Então,
O que aconteceu com a alegria de vocês? Eles tinham recebido Jesus de forma alegre, né? Lembra da ilustração que eu fiz aqui com o David? Fui botando coisa nele, o semblante dele foi mudando e ele foi pesado lá para trás. Então, a mesma coisa aconteceu com o pessoal de Gálatas e Paulo disse, cadê a alegria de vocês? Por quê? Porque a religiosidade tem o poder de roubar a alegria. A religiosidade rouba a nossa alegria. E roubou a alegria do pessoal de Gálatas. E a gente vê isso sendo ilustrado por Jesus também na história do filho pródigo, mas não do irmão mais novo que queria a herança já, do irmão mais velho. O irmão mais velho era um cara que fazia tudo o que o pai dele pedia, mas ele não tinha um relacionamento com o pai de alegria. Ele simplesmente executava ordens por obrigação. E é muito diferente você fazer algo obrigado, porque você se sente obrigado a fazer, e você fazer algo porque você quer e você tem prazer em fazer. Então, Deus não quer que você faça nada por obrigação. Ele quer que você faça por amor. Ele quer que você faça porque você quer fazer. Para que a gente não tenha... E é muito... Jesus deu essa história para nós, para que a gente entenda, porque são mesmo dois perfis de cristãos. Porque muita gente se comporta como ou filho pródigo, quero minha bênção agora, o que saiu de casa, ou como outro, que faz tudo o que o pai pede, mas não tem uma intimidade com Deus e não faz algo dessa forma por amor. Amém? Então, Jesus não deseja que isso aconteça com nenhum de nós. Qual é o comportamento de um filho maduro? Vamos lá para Romanos 12? Romanos 12 tem algumas dicas para a gente desenvolver a nossa maturidade, para a gente ter algumas atitudes que vão ajudar a gente a amadurecer. Vamos lá. Romanos 12, 9 diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Na verdade, a gente gosta mais de se dedicar a nós mesmos, né? Se a gente não tiver nada para tirar de proveito, a gente não quer saber. Mas o que Deus está falando aqui para nós? Dediquem-se ao outro, ao próximo. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Isso é sinal de maturidade. Onde você se alegra na esperança. Ainda quando você não está vendo frutos, ainda quando você ainda não conseguiu aquela vaga de emprego, ainda quando você se alegra na esperança. Seja paciente no momento de dificuldade. Persevere na oração, porque tem gente que para de orar. Quando os negócios param, então mais você para de orar. Persevere, isso é sinal de maturidade. Não, eu vou perseverar na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Hospitalidade é um dos dons mais lindos. Não tem nada melhor do que você se sentir bem na casa de outra pessoa. Não tem nada melhor do que você poder fazer isso para alguém. Alguém se sentir bem na sua presença. Se você é uma pessoa de poucos amigos, que as pessoas te evitam, é sinal que você tem que trabalhar a sua hospitalidade. Quando as pessoas entrarem, tem gente que reclama, não tem muitos amigos. Por que será? Será que as pessoas têm prazer? As pessoas vão almoçar e não te chamam para ir junto, né? No trabalho, no escritório. Então, assim, é algum problema que você talvez está mais repelindo pessoas do que atraindo. Quando você começa a praticar a hospitalidade, o seu semblante muda, as pessoas vão ter prazer de estar com você. Isso é maturidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude
para com uns, para com os outros. Né? Seja tipo imparcial, né? Não trate uma pessoa de um jeito, outra de outro por causa dos seus status, mas tenha a mesma atitude. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam orgulhosos, é uma palavra bem abrangente. Ou seja, cheque sua motivação. O rei Davi sempre falava para Deus: Deus, sonda meu coração e me conhece. Às vezes nossa motivação é errada. Você pode enganar todo mundo, mas você não engana Deus. E Ele olha a nossa motivação. Eu uma vez fiz uma coisa horrorosa. Um momento da minha vida, minha sede de ser reconhecido, minha sede das pessoas poderem olhar para mim e falar: olha, esse é o Fábio, olha como ele é bom, olha como ele faz e acontece. Na igreja, na C3, na igreja mãe, né, que eu frequentei muitos anos lá na Austrália, eu queria ser visto pela liderança da igreja, pelos pastores da igreja, como o cara que mais levava pessoas para aceitar Jesus. Meu carro vivia cheio de gente, mas por um momento essa começou a se tornar vaidade. Não começou com uma empolgação boa, eu fazia isso por amor mesmo, mas depois que eu vi que os pastores começavam a me elogiar, eu comecei a gostar daquilo. Aí eu comecei a levar pessoas para a igreja mais para ser visto pelos pastores, para que eles me vissem e me dessem aquele tapinha nas costas: esse é o Fábio, pô, ele sempre traz gente para a igreja, olha como ele se importa com os outros, olha, todo mundo tem que seguir o exemplo do Fábio. E aí o Espírito Santo começou a falar para mim: ó, você está recebendo a glória dos homens, mas minha você não está recebendo nada. Tua atitude é da fedida. Ele falou bem assim comigo, bem claro. É importante a gente checar a nossa motivação. Qual a sua necessidade de se vangloriar em coisas? Depois eu comecei a estudar o porquê que eu agia assim. Aí eu percebi: caramba, eu tô agindo assim porque eu nunca tive isso do meu pai. Meu pai não foi um cara muito encorajador, muito aquele cara que te ponha pra frente, que fala assim: pô, filho, você conseguiu, né? Tem uma frase assim que me marcou muito quando eu passei no vestibular. Ele virou: pô, você não fez mais que obrigação, tem que passar mesmo. Né? Então assim, aí quando eu vi alguém me dando um pouco de crédito, poxa, sabe, aí você começa a se apegar. Mas sendo que a gente tem que entender que às vezes nosso pai natural é falho, mas nós temos um pai no céu que não é, e Ele é aquele que quer te dar todo o crédito que você merece. Aí eu me arrependi. Naquele mesmo dia que Deus me confrontou, naquele mesmo dia eu falei: realmente o que eu estou fazendo não está certo, Pai. Me perdoa, eu não quero nunca mais me comportar assim. É para a glória do Teu nome que eu quero fazer isso. Minha motivação não está em aparecer, mas está em glorificar Você. E aí algo mudou dentro de mim. Deus acalentou coisas em mim. E mudou até o meu pai, que hoje ele me elogia e me encoraja. Temos que aprender a ser filhos maduros. Aí aqui continuando diz: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso, praticando essas coisas, anote esse versículo, anote esse capítulo de Romanos, capítulo 12 de Romanos. Leia isso em casa. Começa a praticar o que está escrito aí.
você vai começar a amadurecer. Cristo está se formando dentro de nós. E quando Cristo se forma em mim, eu começo a desfrutar do relacionamento que o próprio Jesus tinha com Deus, quando ele estava na terra. Porque ele veio para ser um exemplo. Jesus desfrutava de uma intimidade tremenda com o Pai. E ele fez isso, ele caminhou 3 anos e meio ali no seu ministério, mostrando para nós como que nós também devemos nos relacionar com Deus. E quando Cristo se forma em nós, esse Espírito que recebemos do Pai, que é o Espírito de Jesus, que mora em nosso coração, à medida que ele amadurece em nós, à medida que eu amadureço como cristão, eu passo a viver tudo aquilo que Deus sempre quis viver comigo. Amém? Vou pedir para você fechar seus olhos um minuto. Como você tem se relacionado com Deus? Como filho ou como escravo? Deus nunca quis te dar uma religião, mas um relacionamento de pai para filho. E nessa noite, nós vamos simplesmente aceitar o Espírito que Deus envia ao nosso coração, o Espírito de Jesus que Ele envia ao nosso coração, que vai clamar dentro de nós, Abba, Pai. Como você tem se relacionado com Deus? Como um filho imaturo ou um filho maduro? Deus quer ter um relacionamento de amor e confiança, e nunca de controle. Eu não sei como você se sente após ouvir tudo que foi falado aqui. Eu não sei com quem você se identifica. Com aquele filho que demanda de Deus, quero agora, ou com aquele filho que faz tudo o que Deus pede, mas faz por obrigação, se sente obrigado, não tem aquele prazer, não tem aquele relacionamento com Deus. Ou talvez você se relaciona com Deus com uma mentalidade de escravo mesmo, e não de filho herdeiro. Você tem trabalhado para Deus do seu jeito quando lhe é conveniente. Quando não é conveniente, você não vai. Deus deseja que você se comporte como herdeiro. A casa de Deus é a sua casa. Pai, nessa noite, Tu pode olhar o coração de cada um. A Tua palavra mesmo nos ensina que nada pode ser oculto de Ti. Senhor, sonda nossos corações nesse momento e veja se há em nós, Pai, comportamentos de maturidade. Veja se há em nós comportamentos de escravo, porque o Senhor pagou um alto preço para que a gente fosse livre. Senhor, vê se há em nós, se nós estamos nos comportando como um mero empregado Teu e não como um filho herdeiro. Que o Teu Espírito Santo agora possa começar a mudar a chave dentro de nós. Nós não somos escravos, somos filhos. Talvez algum irmão aqui passou por uma fase da vida onde tinha o Senhor como só um mero Senhor, ou tinha outros feitores acusando e colocando ele para baixo. Pai, hoje é dia de se libertar de tudo isso. É dia de largar tudo para trás. É dia de passar para frente, ir adiante. Passa agora, Deus. Papai querido,
leva todas as cargas desnecessárias de nossas vidas. Se você tem alguma carga desnecessária que você tem carregado, entregue para Ele nessa noite. Algum comportamento teu de escravo e não de filho, ou algum comportamento imaturo que talvez você tenha, entregue para Deus nessa noite. Fala: Deus, eu não quero mais agir assim. Me ajuda a me comportar como um filho herdeiro. Me ajuda a ter Jesus como meu mano velho, aquele que quer me ensinar as coisas. Normalmente os irmãos mais velhos repelem os irmãos mais novos, não é? Não. É os meus amigos, você não pode vir. Jesus não é assim. Jesus é inclusivo. Ele diz: sim, vem comigo. Deixa eu te ensinar isso. Jesus é o nosso mano velho. Obrigado, Jesus. Ajuda, Senhor Deus, cada filho teu, cada filha tua, a caminhar com responsabilidade, a caminhar com maturidade, a colocar em prática, Deus, os conselhos de Romanos 12, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo possa ser formado dentro de nós, o nosso amado Jesus, o nosso mano velho, possa ser formado dentro de nós, nós possamos alcançar a maturidade para que possamos viver na nossa herança, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos nessa noite, Pai. Aleluia. Eu queria agora pedir que vocês continuem com os olhos fechados só mais um minuto. E eu queria estender um convite. Talvez você ouviu essa palavra, mas você nunca abriu o seu coração de fato para que Jesus viesse morar nele. Nós lemos que Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em nosso coração, sendo que Ele só pode habitar em nosso coração se nós o permitirmos, se nós abrimos a porta do nosso coração e lhe recebemos. E eu queria te dar essa oportunidade nessa noite. Se você tem esse desejo, se você gostaria de abrir seu coração para Jesus, eu queria fazer uma oração. É uma oração que faz com que Ele viva dentro, passe a viver dentro de você. Aí eu vou pedir para você levantar sua mão, para que eu possa ver onde você está e orar contigo. Amém, já vi sua mão, você pode abaixar. Amém, já vi sua mão, você pode abaixar. Ou talvez você já fez essa oração alguma vez na sua vida, você já recebeu Jesus no seu coração, mas por algum motivo o seu relacionamento se esfriou. Você foi se distanciando de Deus, se tornando apático referente à igreja. Seus sentimentos mudaram e hoje o Espírito te chama de volta. Você está ouvindo a voz de Deus no seu coração dizendo: filho, eu te quero de volta para perto de mim. Se esse é você, eu também queria orar contigo. Se você puder levantar sua mão. Se você já recebeu Jesus, mas por algum motivo se distanciou dele e hoje quer voltar. Alguém aqui também? Amém, já vi sua mão. Ou talvez você não tem certeza acerca do céu. Você acha que você vai para o céu porque você é uma boa pessoa. Que bom que você é uma boa pessoa. Mas não é sendo uma boa pessoa que nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é ter a fé em Cristo Jesus, como nós falamos aqui. Então, se tem mais alguém aqui, queria que você levantasse a sua mão. Há mais alguém nessa noite que gostaria? Você não tem certeza que você morrer hoje, você vai para o céu, e gostaria de ter essa certeza. Quando você recebe esse Espírito de Deus na sua vida, Ele sela essa certeza no seu coração. Não é pelos seus méritos, mas é porque você reconheceu o que Deus fez por você. Então, se alguém se encaixa nessas três categorias, mais alguém aqui, eu já quero terminar para a gente orar. Pedir para você levantar sua mão se ainda não levantou. Há mais alguém? Amém. Vou pedir para todo mundo olhar para mim, por favor. E vocês que levantavam a mão, eu queria que vocês fizessem uma coisa bem corajosa. Que vocês aceitassem o meu convite de vir até aqui, que eu queria orar com você. Eu queria apertar a sua mão e orar contigo. Você pode vir, você que levantou sua mão, é rapidinho.
Amém. Uma salva de palmas. Você pode ficar aqui de frente para mim. Isso. Pode ficar aqui na minha frente, por favor. E eu queria que todo mundo se levantasse com eles. E como nós somos uma família inclusiva, todos nós vamos fazer essa oração juntos, pode ser? Todos juntos? Pode vir. Repitam comigo. Querido Deus, nessa noite eu abro meu coração e te convido a fazer morada nele. Coloca no lugar tudo que precisa ser arrumado. Me perdoa por tudo que eu fiz de errado. Escreve o meu nome no livro da vida. Muito obrigado. Me ajuda agora a andar contigo. Em nome de Jesus.